A pior coisa que pode acontecer com uma empresa não é ter um problema. Chocante, né? Bom, se você não me conhece, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana Souza Jensen e aqui nesse canal eu tenho como missão te ajudar a sair do caos operacional e encontrar clareza na sua operação, através da gestão de projetos, processos, dados e IA. Então, se você tem uma software house, se você tem uma startup, uma agência digital que migrou recentemente para a tecnologia, ou uma empresa que usa tecnologia para alavancar os resultados, fica aqui comigo que esse vídeo e esse canal foi feito pensando em você. Bom, voltando aqui à frase de impacto, né? A pior coisa que pode acontecer com uma empresa não é ter um problema, mas sim saber que esse problema não existe. Muitas vezes eu sou convidada para ir em algumas empresas e o líder, né, o founder, CTO, COO, enfim, vem para mim com um diagnóstico pronto de um problema. E ao conversar, eu começo a entender que existem outros problemas relacionados. O que isso significa? Significa que o que ele tem de visão é um sintoma. O problema é muito mais embaixo, né? Existe uma causa raiz para aquele problema. Eu já citei diversas vezes aqui, mas Pareto, né, a regra de Pareto fala que 80% dos problemas estão em 20% das causas. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu estou com uma queimação no meu estômago. E eu posso tomar um sal de fruta, posso tomar um monte de coisa, e aquilo ali vai me aliviar instantaneamente, né? Naquele momento vai me aliviar aquele desconforto que eu estou tendo. Mas é necessário procurar um médico para entender se é uma gastrite, se é uma úlcera, qual que é a causa raiz daquele desconforto que eu estou tendo. Nas empresas, gente, é a mesma coisa. Então, muitas vezes, o que fica evidente não é o problema em si, é um sintoma. A causa raiz ela é muito mais profunda. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Certa vez, eu fui convidada para uma empresa para resolver um problema que foi diagnosticado pela própria empresa como um problema de gestão de projetos, atraso nos projetos. Quando eu cheguei nessa empresa, eu pedi para eles a lista, o roadmap, né? Eu queria saber qual que era o roadmap dos projetos. Esse roadmap não existia. Eu quis saber qual era o portfólio, pedi o portfólio, ele não existia. Eu pedi uma lista de projetos. Pasmem, não existia uma lista de projetos. Mas existia uma ferramenta. E quando eu fui entrar nessa ferramenta para entender, a ferramenta só colocava o nome do projeto e não tinha mais nada dentro dele, não tinha histórico de como aquele projeto foi. As datas que eram ali foram preenchidos o campo obrigatório para que seja salvo dentro do sistema. Não refletia a realidade. Então, sem esse histórico e sem os dados, foi bem difícil conseguir chegar a um diagnóstico. Então, o que que eu fiz? Eu usei meu bonezinho de consultora e aí eu fui entender, sentar com cada pessoa e entender o que que estava acontecendo. Então, eu comecei a observar. Eu observei as reuniões, eu observei o que eles conversavam, quem estava sobrecarregado, quem vivia apagando incêndio. Eu observei quem não falava nada durante a reunião. Eu observei quem ficava cansado, quem estava extremamente cansado, desanimado. E aí uma coisa mudou. Eu comecei a perceber que isso é um padrão na maior parte das empresas que eu entro para diagnosticar algo. Muitas vezes o founder, os líderes, vêm com uma ideia e quando a gente começa a analisar, a gente entende que aquele problema, que é a dor do líder, ela realmente existe, mas ela não é o problema principal. Ali é um sintoma. A causa raiz, muitas vezes, é muito mais profunda. E está ligada à cultura, está ligada a um monte de coisa. E aí, nessa equipe, eu pedi para ver o planejamento. E eles falaram que tinha um planejamento. E pasme, me entregaram uma lista de tarefas. E aí eu questionei se aquele era o planejamento. E eles confirmaram que sim. E aí eu fiquei pensando, né? Quem vai prever os riscos ali? Como é que é gerenciado esses riscos? Como que os prazos são negociados? Qual é a definição de pronto? O que que é estar pronto? E as dependências? E as interdependências? Quem protege o time?
E aí eu percebi que as pessoas não estavam, gente, desmotivadas. Eu percebi, e isso foi um choque para mim. Elas estavam cansadas. Cansadas de trabalhar muito, cansadas de não serem reconhecidas, cansadas de não conseguir entregar, frustradas. Porque ninguém, gente, acorda falando: ah, eu vou fazer hoje um trabalho ruim. Ou então hoje eu vou atrasar 3 projetos. Não, ninguém acorda assim, gente. Existe um problema por trás muito grande. E muitas vezes os líderes não conseguem enxergar. As pessoas, gente, elas querem acertar. E aí, muitas vezes, quando o sistema da empresa é ruim, aquilo fica muito evidente. Quando o sistema da empresa é bom, até um funcionário simples, júnior, consegue fazer bem feito o seu trabalho e crescer. E quando eu falo sistema, gente, não estou falando de ferramenta, não estou falando ali do Gira, não estou falando de ferramentas. Eu falo o sistema que roda a empresa, a cultura da empresa, o processo da empresa, o modus operantes da empresa, tá? Então, naquele momento, eu poderia fazer o que muita gente faz: pedir para trocar ferramenta, já que ninguém estava preenchendo aquelas informações. Eu poderia pedir para dar treinamento, eu poderia criar processos, e tudo isso é válido, tudo isso eu faço. Mas em cada momento, e se o diagnóstico me levar àquela conclusão que é necessário fazer aquilo. Então, foi aí que eu comecei a perceber que toda empresa, ela vem carregando diagnósticos errados. E hoje, quando uma empresa ela me procura dizendo que precisamos organizar os projetos, a minha primeira reação é: tá bom, deixa eu entender como é que vocês estão fazendo esses projetos. Deixa eu conversar com as pessoas que estão entregando os projetos, as pessoas que estão consumindo os projetos, né? Porque muitas vezes tem problemas ali que a empresa não consegue enxergar. E é um problema que realmente pode impedir de crescer e entregar um bom produto ou um bom projeto. Bom, esse vídeo é um vídeo para te ajudar a dar uma luz, para saber se você está enxergando isso na sua empresa, se os seus projetos realmente, se você tem um problema de pessoas, um problema de projetos, um problema de ferramenta, processos. Eu queria colocar uma pimentinha aqui para vocês sobre isso, tá? Porque nem sempre, gente, é o projeto ali, é a gestão de projetos, é a qualidade da entrega. Existe um sistema operacional por trás disso que ajuda a empresa a entregar com mais qualidade, reduzir custos e crescer, né, para poder escalar. E muitas vezes não. Muitas vezes esse sistema não existe e aí não adianta forçar. Uma coisa é você entregar com 5 funcionários, 10 funcionários. Outra coisa é você entregar com 50 pessoas, entregar com 100 pessoas, entregar com 200 pessoas. Tá bom? Se esse conteúdo fez sentido para você, fica aqui comigo. Semanalmente eu compartilho vídeos trazendo temas assim e espero você na próxima semana. Um abraço e fica com Deus.